Então, vamos lá. Qual é a ideia hoje? A ideia é fazer uma revisão, né, do que a gente tem visto. Nas últimas 2 semanas aí, a gente não teve aula pelo Zoom. Mas eu mandei vídeo, né, mandei material para que vocês pudessem estar refazendo. E hoje é mais uma revisão. Por quê? Hebraico, grego, né, que são as línguas que a gente aprende no seminário, não são comuns, né? E a leitura, a identificação dos caracteres são realmente não é nada muito tranquilo. Então é legal a gente estar dando uma revisada para não estar, em vez de estar passando um monte de conteúdo e aí você não consegue nem identificar a letra direito. E como a gente já falou, o ideal é que você pelo menos entenda tem hebraico e grego no texto bíblico e use as ferramentas que a gente vai mostrando aqui para você ir traduzindo e trabalhando o texto à medida que for precisando. Isso vai te ajudar na forma, né, como você vai desenvolver aí as suas atividades. Então, mesmo que você não tenha pleno domínio, né, da gramática grega e hebraica, que realmente é difícil, né, a gente ter isso, a gente não tem nem em português, né, mas reconhecer, saber ir lá no site, saber no texto hebraico, saber traduzir, saber ler, isso ajuda para o nosso trabalho de pesquisa. E os livros que a gente tem vão nos ajudar nisso também. Então, eu vou ler esse material, vou dar algumas dicas de transliteração e tradução de novo e deixar um exercício para vocês fazerem e aí vocês estarem me entregando, entendeu? Então, sempre pensando nisso, porque a ideia de você fazer o exercício ajuda na prática, né? Ajuda a massificar o conteúdo. E idioma a gente tem que praticar, certo? Então, o texto que eu separei aí hoje para a gente é Gênesis 1:1, né? Então, aqui vem aí algumas dicas. A escrita hebraica utiliza o alfabeto hebraico, que é composto por 22 letras. O texto acima representa a primeira frase, né, do livro de Gênesis, na sua forma original em hebraico. Então, a gente tem aí, né, Bereshit, Bara, Elohim, Etz, Hashamayim, Ve'etz, Haaretz. Então, quando a gente tem o texto em hebraico, cada uma dessas letras, a gente sabe que nós temos, né, as consoantes e os sinais maçoréticos. Então, os traços, os pontos que a gente tem aqui nesse texto vão simbolizar aí as vogais. Então, eles ajudam a vocalizar, né? O hebraico não tem vogal, mas os sinais maçoréticos dão o som de vogal. Aí, aqui embaixo, eu coloquei um exemplo, só para a gente lembrar como é o nome de cada uma dessas letras e também a questão da pronúncia. Então, ó, né, usando aquele texto lá em cima, a gente começa na primeira, ó, da direita para a esquerda, né? Tem o Bet, o Resh, o Aleph, o Shin, Iod, Tav, Bet e Resh. Só para você lembrar em relação à pronúncia, geralmente o som vai ser parecido com a primeira letra do nome. Ó, Bet tem som de B. O Resh tem som de R. O Aleph, ele não tem som, certo? O Shin vai ter som de CH. O Iod vai ter som de I ou Y. O Tav vai ter som de T. Aí aqui aparece de novo o Bet, né? Cada palavra lá em cima. E aí, ó, Bet, som de B. Então, ó, você, nesse pequeno exercício aqui, dá para lembrar dessa questão. O nome da letra vai me ajudar a lembrar do som dela, para poder fazer a transliteração. Vai lá, Francisco. Beleza, está atrapalhando? Não, eu queria estar. Eu abri para eu acompanhar falando junto com você para aprender. Mas se estiver atrapalhando, eu fecho. Não tem problema não. Eu estava assim, querendo falar junto. Não, tá bom.
Não, eu pensei só que você quisesse falar, mas pode seguir Se no teu estiver ritmo. atrapalhando, aí eu fecho. Não tem problema não. Tá. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Aí você parou no Aleph. Não, eu vou só apagando aqui para não confundir. É que aqui eles vão repetindo. Eu vou pegar a letra aqui que a gente não falou ainda, tá? Vamos começar aqui do Lamed. Ó, o Lamed, ó. Som de L. O Lamed. Ó, L. O Lamed, pronúncia de L. Pronúncia o L. O Ré. Aqui está escrito Rei, porque dependendo de como você vai transliterar, tem texto que colocam rei, né? Mas o Ré é o som do H, como em inglês, aspirado. House, né? Então aqui eu não preciso falar rei, eu posso falar rei. Ré. Ele vai ter o som do H aspirado em inglês. House e horse. Iod, né? De novo, ó. Main. Aleph apareceu, Tav, Ri, ó, Shin. E aí vai repetir, ó, o main de novo, ó. Eu tenho main final, main inicial. E aí essas grafias vão ser diferentes. E aí por diante, aqui, ó, você vai ver todas as letras. Vav, Aleph, Tav, daquele versículo, tá certo? Com isso, o que acontece? Deixa eu apagar aqui, para não confundir. No outro texto, a gente tem aqui a transliteração. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí aquilo que eu já falei com vocês, só para a gente lembrar. Em hebraico, deixa eu diminuir aqui, né? Em hebraico, eu vou ler da direita para a esquerda. Então eu começo, ó. Aqui para cá. Então a primeira letra aqui, ó. Bereshit. Essa aqui eu leio Bereshit. Certo? Quando eu vou transliterar para o português. Que eu leio da esquerda para a direita. Aqui, ó. Primeira palavra. Bereshit. E aí eu já leio da esquerda para a direita. Certo? E aí dá para lembrar dessa questão aí que é importante sempre. O hebraico ele é escrito da direita para a esquerda. Mas, quando eu vou transliterar, nós vamos fazer da esquerda para a direita. Por quê? Porque eu vou estar lendo em português. Tranquilo? Deu para lembrar isso? Deu para lembrar. Bereshit. Então, aquela já está transliterada. Da esquerda para a direita. Isso. Certo? Aí, ó, tradução literal. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é a transliteração do texto hebraico original da primeira frase do livro de Gênesis, utilizando letras latinas para representar os sons da língua hebraica, que é a transliteração. A transliteração mantém a estrutura e a grafia das palavras hebraicas, permitindo que alguém que não leia o hebraico original possa pronunciar e entender o texto de forma aproximada, certo? Então, a transliteração é esse exercício de leitura, certo? Sempre lembra disso. Não é tradução. E aqui eu coloquei a diferença entre tradução e transliteração. Tradução é o processo de converter o significado de um texto de um idioma para outro, preservando o sentido original. O objetivo da tradução é transmitir o conteúdo e a mensagem de maneira fiel e natural no novo idioma. Uma boa tradução requer profundo domínio, né, dos dois idiomas envolvidos,
bem como compreensão do contexto cultural. Já a transliteração é o processo de converter a grafia de um texto de um sistema de escrita para outro. Nesse caso, o foco não é o significado, mas sim a representação fonética das palavras. A transliteração permite que falantes de um idioma consigam pronunciar e reconhecer palavras de outros sistemas de escrita, como do hebraico para o alfabeto latino, certo? Então, a transliteração e tradução são exercícios diferentes quando a gente está aí trabalhando a questão do texto grego ou hebraico, né? No nosso caso aqui, o hebraico. Dicas para uma boa transliteração. Primeiro, conhecer as regras de correspondência entre os sistemas de escrita envolvidos. Por exemplo, cada letra hebraica é representada em letras latinas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ser consistente na conversão, utilizando as mesmas correspondências para cada letra ou diagrama, dígrama, considerar fatores como pronúncia e os acentos das palavras na língua de origem, evitar ambiguidades usando combinações de letras que representem de forma precisa os sons originais. Por exemplo, o som do shin. O som do shin, eu posso usar CH, eu posso usar SH, eu posso usar até o X, dependendo de como ele estiver colocado. A questão é a representação do som, certo? Dicas para tradução. Dominar profundamente os dois idiomas envolvidos, né, incluído vocabulário, gramática e nuances culturais. Entender o contexto e o propósito do texto original para transmiti-lo de forma adequada. Buscar equivalências de significado, não apenas de palavras isoladas. Manter a naturalidade e a fluência do texto traduzido, evitando literalismos forçados. E revisar cuidadosamente o texto traduzido, verificando a precisão e a clareza da mensagem. Por que isso, gente? Porque toda tradução ela é uma interpretação. Ela não é simplesmente uma tradução fria, né, sem nada. Então, esses são algumas dicas de quando a gente vai trabalhar, principalmente com tradução e transliteração. Um outro material que eu trouxe para ajudar, e eu botei lá no grupo, é o alfabeto e a transliteração deles. Vou mostrar aqui. E aí, quando vocês estiverem fazendo os exercícios, vocês podem usar esse material também, né? Foi errado. Aparecendo aí alfabeto alfabeto e números em hebraico? Ah, apareceu. Então, isso aqui é para ajudar nos exercícios aí que a gente tem pedido para vocês fazerem, de transliteração, né? De leitura. Então, tem a letra do alfabeto, o nome e o equivalente em números. Até na aula de hermenêutica, na semana passada, eu mandei um vídeo, e no vídeo eu usei tanto o hebraico como a aula de hermenêutica, né? Para tentar dar uma utilidade aí para o que a gente tem aprendido. E aí eu falei da gematria judaica, na aula até de sexta-feira também. Então, os números em hebraico eles são representados pelas letras do alfabeto. E aí a junção deles vai formando dezena, centena, e aí por diante. Então, o Aleph é o 1, o Bet é o 2, o Gimel é o 3, o Dalet o 4, o Re o 5, o Vav o 6, o Zayin o 7, o Ret é o 8, aí saiu errado, né? O Tet é o 9 e assim por diante. Então, isso vai ajudando a entender a equivalência de números de cada um desses textos. Então, de alguma forma, né, nos ajuda aí a entender o número no texto hebraico, certo? Que você não vai ver lá, né,
os números arábicos ou números romanos, né? Você vai ver a letra em hebraico. Por isso que traduzir número no Antigo Testamento não é muito simples. É bem desafiador, porque às vezes você não consegue realmente ter uma noção exata do número que o texto está querendo apresentar, né? Fala aí, Francisco. Ricardo, me dá um pequeno exemplo para mim entender direitinho. Por exemplo, o Aleph é equivalente a número 1. Isso. Aí, quando é que nós, por exemplo, vamos estar lendo uma frase em hebraico, aí aparece o 1. Como é que a gente vai ler? Então, o contexto é que vai estar te dizendo isso, entendeu? Por isso que eu falei, Dê um exemplo. não é muito simples a gente traduzir às vezes. Por exemplo, lá em Gênesis 1, quando fala que Deus criou o mundo no 6º dia. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, a gente tem ali o Vav ali, né? Então, ele dá a ideia de 6, né? Beleza, tá. Contexto, Então, ele pode estar em hebraico, né? Em vez de um número, ele está... no texto hebraico, ele vai estar em hebraico. Entendeu? Beleza, entendeu? Então. Agora entendeu, Ricardo, porque a gente precisa saber qual letra está representando esse número. Então, isso aqui vai te dar uma noção. O contexto do texto vai ajudar a perceber isso, entendeu? Beleza. Tranquilo? Legal, parabéns para você. Eu continuo sem entender nada. Vai lá, Ricardo. Então, quando você rever a aula, aí fica mais tranquilo, que aí você dá para ver o material. Estou brincando. Mas eu acho bem difícil. Caraca, acho muito difícil. Não, se eu aprendi, dá para vocês aprenderem. Fica tranquilo. É legal. Assim, isso é legal para a gente ter uma noção, porque a gente lida muito, por exemplo, com interpretações. E às vezes o cara fala assim, é igual campanha de oração, né? O cara fala assim, tem que ser 40 dias. Pô, cara, não dá para definir 40 dias. O número 40 no texto bíblico, ele é simbólico, né? Quer dizer que se eu fizer 39 dias, Deus não vai me atender? Entendeu? É o tipo de coisa que é meio que na ignorância, né? A pessoa quer levar na literalidade. O próprio texto não é tão literal assim. Ele estabelece dificuldade. Por exemplo, eu estava ouvindo um professor de hebraico falando sobre as dimensões do templo de Salomão, as dimensões da arca. É difícil traduzir, não dá para você levar ao pé da letra, porque é complicado você saber que é exatamente aquela dimensão que o texto está dizendo. É igual, né, tem a igreja aí, a Universal, fez o templo de Salomão exatamente como está na Bíblia. Pô, se não dá para você traduzir de maneira exata, como é que o cara fez exato? Entendeu? Você pode chegar numa ideia aproximada, né? Mas dizer que é exatamente é muito difícil. E também, qual a necessidade, né? Porque a questão é simbólica. Então, não é realmente chegar na literalidade desses elementos. Então, a questão do número é importante para a gente que vai estar trabalhando aí, fazendo exercícios de tradução, certo? Então, assim, eu acho que deu aí para dar uma relembrada, né? Hoje, assim, eu não queria realmente estar dando muito conteúdo para não massificar. E aí eu vou mandar o exercício lá para o grupo, com base nisso aqui que a gente falou hoje. O exercício vai ser para você transliterar e traduzir algumas palavras aí em hebraico, com base nisso que a gente conversou hoje. Beleza? Tem alguma dúvida, alguma pergunta aí em relação ao que a gente falou? Não? Tranquilo? Tá de boa, tranquilo, Ricardo. Valeu. Então é isso. Já deu uma olhada no material. Entendeu? Aí, lá que toma demais. Tranquilo.
Beleza, Francisco? Tá, beleza. Ô, Ricardo, por exemplo, eu estou me esforçando aqui, eu vou ver se eu escrevo uma frase, eu vou te mandar para ver se está certo. Aí você me responde. Pode ser? Faz o seguinte, é melhor você... Sim. Faz o exercício que eu vou te mandar. Você copia a frase que eu vou te mandar. Por quê? Não adianta você pegar, por exemplo, escrever o seu nome em hebraico. Não é assim que funciona, entendeu? Eu vou mandar um exercício para vocês escreverem em hebraico. Aí você faz o exercício, me manda, que aí é melhor, certo? Tá. Fica mais prático para você, e aí você também exercita o conteúdo que a gente trabalhou aqui hoje. Tranquilo. Tá? Beleza. Então é isso, galera. Daqui a pouco eu mando o vídeo para o grupo, então, e o exercício. Beleza. Tchau, gente. Tchau, cara.